Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu bendito nome, porque em Cristo Jesus, Senhor, tu nos torna vitoriosos, não por nós, não por nossa força, não pela nossa inteligência, não pelos nossos métodos, não pelas nossas capacidades, mas porque em Cristo é Senhor soberano, chefe bendito, Ele é vitorioso e o Senhor coloca-nos, Senhor, em Cristo. E assim em Cristo nós obtemos vitória. Louvado seja o teu santíssimo nome, ó eterno Deus, bendito Deus, soberano Deus, porque o Senhor nos coloca nas maiores alturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o bendito sobre todos é Cristo, o Salvador eterno. Assim, Senhor, nós queremos te render graças e glórias, porque o Senhor olhou por nós que não era nada, assim como Paulo nos afirma, nós que éramos mortos espiritualmente, nós estávamos numa situação de morte, mas o Senhor nos resgatou e nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. Louvado seja Cristo, Senhor, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós oramos hoje bastante, antes do nosso culto aqui, de estudo bíblico, mas é importante lembrar de que devemos ainda continuar nas nossas orações em casa, nos nossos momentos a sós com Deus, de lembrarmos de tantos e tantos irmãos e também muitas crianças que estão precisando das nossas orações. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão precisando de ser curados pelo Senhor, e há muitos nessa situação. Então lembremos de estar sempre orando por isso, tá bom, meus irmãos? Nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre os atributos de Deus, alguns dos atributos de Deus, não é? E nós hoje iremos estudar sobre retidão e justiça. O nosso Deus é reto e justo, e para isso nós gostaríamos de ler o texto que há em Deuteronômio. Convido você a abrir as Escrituras, palavra de Deus para o nosso coração, porque nelas nós encontramos o caráter do nosso Deus. O Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras, que se revela a nós nas Escrituras Sagradas. E aqui ele mostra quem ele é, como ele é, e assim nós devemos crer. Convido você então a lermos Deuteronômio capítulo 32 e nós leremos o versículo de número 4. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, é o 5º livro, não é? Livro escrito por Moisés, está na página 197 aí do Antigo Testamento. Todos acharam? Leremos juntos então, é um versículo apenas, vamos a essa leitura, amém? Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Olha bem a expressão que começa este versículo: eis a rocha, eis a rocha. Ontem eu estava subindo ali para Petrópolis, né? Quem já teve a oportunidade de ir a Teresópolis. Estava subindo a serra, indo para Teresópolis, e quem teve já essa experiência de subir ali, pode ver aquela imensa pedra, né? Quando tu vai chegando lá em cima, né, Atos? Você vai ver aquela pedra que eles chamam de dedo de Deus, não é? Dedo de Deus, ali na Serra dos Órgãos, né? É isso, né? Serra dos Órgãos ali em Teresópolis. E como aquilo é gigantesco, né? Aquela pedra, você até fica assustado quando vai chegando perto dela, de tão imensa que ela é. E ela é uma rocha que está lá firme e forte há milhares e milhares e milhares de anos. A gente não sabe quanto tempo que aquela rocha está ali, mas ela não se move dali, ela não se mexe dali, e ela é tão imensa que ela impressiona quem vai chegando perto dela. A gente fica assim admirado com a grandeza daquela pedra. E o salmista diz aqui, eis a rocha, firme e eterna, né? Essa rocha é Deus. É isso que Moisés está dizendo. Deus é uma rocha
que permanece para sempre, e Ele é assim. As suas obras são perfeitas. Você já fez algo na sua vida que você olhou assim e disse: olha, realmente ficou bom? Você já fez algo que você diz assim: olha, realmente ficou bom? Não sei se você tem dotes culinários, mas de repente você um dia resolveu fazer um bolo, né, um doce qualquer, e você diz: olha, acertei, esse realmente está bom. Ou alguém comeu, né, e diz assim: olha, esse realmente ficou bom, não é? Mas será que você consegue fazer um perfeito? Entre bom e perfeito há uma distância, né? Uma distância que para nós é inimaginável. Moisés está dizendo que Deus, ele é perfeito. Em tudo que ele faz, Deus é perfeito. Outra coisa, os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade está nele, não está em nós. Nós somos assim, meio tortinho, né? Os nossos caminhos não são retos. A gente anda caminhando meio cambaleando, não é? A gente toma decisões e depois a gente pensa assim: poxa, eu não devia ter tomado essa decisão. Essa decisão foi prejudicial para mim mesmo, ou para alguém que estava caminhando comigo, ou para outra pessoa. Essa decisão foi errada. Por quê? Porque os nossos caminhos, as nossas escolhas não são perfeitas, não são retas. Não há nele o quê? Injustiça. Não há nele injustiça. E nós vivemos hoje no nosso país um caos. A gente vive no nosso país um caos. Se você parar para olhar o que está acontecendo nos grandes debates aí das mídias, você fica apavorado. Porque a cada decisão que sai da justiça que, olha, misericórdia. Nós tivemos agora um governador nosso que foi condenado a 400 e não sei quantos anos de prisão, mas onde que ele está? Está solto e está concorrendo aí já alguma coisa aí. A gente fica olhando que as decisões dos homens não são justas. Está faltando o que no nosso país? Justiça. Agora, nós devemos confiar ou buscar a justiça dos homens? Por que não devemos? Porque elas não são retas. As justiças dos homens não são justas. Uma outra coisa que fala aqui sobre o nosso Deus é que ele, olha só, Moisés aqui está juntando as coisas. O nosso Deus, ele é justo e reto. Nas decisões, nas escolhas, nos decretos de Deus, não há. O que é reto é o contrário do quê? Reto é o contrário do quê? De torto, não é? Então, nas escolhas, nas decisões, nos decretos de Deus, não há torteza, tortura. Não. Quando Deus fala, quando Deus decreta, quando Deus move a sua mão, além de justiça, há uma retidão naquilo que ele faz. Então, pelo menos 4 aspectos aqui, dessa terminologia toda que Moisés usa, nós podemos aprender ou tirar algumas lições de algumas palavras aqui. O texto básico aqui que nós lemos, de Deuteronômio 32:4, traz então pelo menos 4 termos para a retidão moral de Deus. E a gente vai dar uma olhadinha neles. Primeiro, a palavra traduzida como perfeita significa todo e completo. Deus é totalmente sem pecado. Aqui a palavra perfeita é usada para descrever a integridade moral de Deus refletida nas suas obras. Deus é totalmente perfeito. Diferente de mim, diferente de você, diferente da justiça dos homens, diferente da humanidade como um todo. Os homens têm capacidades dadas por Deus incríveis. Os homens têm capacidade, homens e mulheres, quando eu falo homem, estou falando da humanidade. A humanidade tem capacidades incríveis e são admiráveis. Os homens conseguem criar máquinas que conseguem descer a profundezas
mais profunda dos oceanos. Veja essa grande empresa nacional que nós temos, chamada Petrobras, que entra lá no fundo do mar e lá do fundo do mar extrai o óleo do petróleo que sobe à superfície e é minerado e é trabalhado e vira tantas coisas. Isso é a engenhosidade dos homens. Mas os homens não são completos. Falta coisa nos homens. Apesar de sua inteligência, apesar de poderem fazer coisas, os homens não são completos. Os homens não são completos. Falta algo nos homens. Mas Deus é perfeitamente completo nas suas obras. Em todas as suas obras, a integridade, a moralidade, a perfeição de Deus em tudo. Um segundo termo que a gente encontra aqui nesse texto é juízo de Deus e sua justiça. Abraão disse em oração a Deus: longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça, o juiz de toda a terra. Justiça é um dos atributos de Deus. Ele é o Deus da justiça. O nosso Deus é o Deus da retidão plena e da justiça plena. E nós passaremos no juízo de Deus a ver, nós veremos, os nossos olhos ouvirão os juízos de Deus na sua vinda. Quando Deus vir para julgar todos os povos, nós veremos a justiça de Deus, e Deus decretará a sua justiça a todos os homens e mulheres, e até os piores dos ímpios, quando receberem o juízo de Deus, dirão: o Senhor é justo, o Senhor é justo, o Senhor é justo. O ímpio será condenado eternamente e dirá: a justiça na mão do Altíssimo. Por quê? Porque Deus é justo. Nós hoje carecemos de justiça, mas há uma coisa no nosso coração interessante: nós buscamos por justiça, nós anelamos por justiça, nós queremos justiça. Quando você vê alguém, e qualquer pessoa, pode ser crente, pode ser não crente, pode ser cristão, pode ser não cristão, quando um ser humano vê, percebe uma situação em que alguém está sendo injustiçado, uma coisa ruim vem dentro do coração. Por quê? Porque nós, o ser humano, busca o quê? Justiça. Não é justo essa pessoa estar passando por essa condição. Nós não aceitamos algo no nosso coração, às vezes não podemos fazer nada. Mas o que eu quero dizer é que no nosso coração a gente sente a injustiça e o nosso ser, o nosso íntimo clama por justiça. Nós queremos justiça e ela virá. Ela virá. A justiça faz parte da natureza. O ensino de que os seus caminhos são juízos indica que Deus não é um ser moralmente indiferente, como imaginado pela religiosidade pós-moderna. Veja, existe uma mentalidade na pós-modernidade, nesse tempo em que nós vivemos, de que Deus criou tudo que está aí e abandonou, deixou a sua própria sorte. Deus criou o mundo, criou as criaturas, virou as costas e foi embora, e as coisas que se virem sozinhas. Não, Deus não fez isso. No tempo certo, a justiça do Senhor virá sobre a terra, e todos cairão de joelhos diante do Senhor, do autor da vida, e a justiça será estabelecida. Chegará esse tempo que os nossos olhos verão. Um terceiro termo usado: Deus é justiça. A natureza de Deus é justa, portanto, tudo o que ele deseja, faz e diz é justo. Leia comigo o Salmo de número 11. Leia e abra a palavra de Deus no Salmo 11. Vamos ver como o salmista olha para isso, para a justiça de Deus. Salmo 11, versículo 7. O salmista olhando para o Senhor, para a justiça que há no Senhor. Olha o que ele vai dizer. Salmo 11, versículo 7.
Salmo 11, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão as... Deus ama o quê? A justiça. Por quê? Porque Ele é justo. O nosso Deus é justo, é reto e Ele ama a justiça. Deus é justiça plena. Em quarto lugar, um outro termo que aparece aqui é o termo retidão ou reto. Esse termo, ele carrega a ideia literal de reto ao invés de torto ou distorcido, como uma estrada que leva você direta e facilmente ao seu destino. 7 vezes na Escritura declara que a palavra de Deus é correta ou reta. E eu estava subindo ontem lá a serra, como falei para vocês, de Teresópolis, e como tem curva, não é? Como tem zigue-zague para você subir aquilo ali. E se você é daquelas pessoas que anda de carro e fica tonto, né? Tem que cuidar e ir bem devagarinho, janela aberta, vento na cara, passa mal, né? Não consegue de noite. Então, gente, porque nós preferimos e até queremos e até é justo andarmos em linha reta, né? É muito mais tranquilo, é muito mais seguro. As estradas tortas fazem isso, fazem com que nós até venhamos a passar mal, não é? Claro que para subir uma montanha daquelas, se não fossem as curvas, dificilmente se subiria. Mas a retidão é algo que faz bem a todos nós. Faz bem a todos nós. Nós queremos caminhos retos, nós buscamos a retidão, queremos a retidão. Mas ela dificilmente se aparece a nós. Vivemos tempos difíceis como igreja. Não pense você que a nossa igreja, a igreja dos tempos atuais, dos dias atuais, a igreja de Cristo, não tem passado por desafios, e os desafios da nossa época precisam ser percebidos por nós. O que a gente ouve por aí são caminhos muito tortos, vindo de várias fontes religiosas. E a gente tem que tomar cuidado para não entrarmos, né, e acabarmos sendo crentes, cristãos, em vez de retos, sermos crentes e cristãos tortos. Temos que cuidar. É um desafio, sabe o quê? A fidelidade bíblica. Fidelidade bíblica é um desafio do nosso tempo. Sermos fiéis ao Senhor, fiéis às Escrituras, aquilo que a Escritura nos diz. Por quê? Porque o mundo está falando muitas coisas e muitas igrejas têm abraçado, não as Sagradas Escrituras, mas trocando o que as Sagradas Escrituras falam por ideologias, filosofias, né? Algo que vem externo à igreja do Senhor. Temos que tomar cuidado, é um desafio para o nosso tempo, o desafio da fidelidade. A sua palavra, a palavra de Deus, ela é linha reta, o fio prumo, Ele que nos conduz o compasso. Deus é justo. E aí eu estava lá em Botafogo, conversando lá com o rapaz que estava colocando o piso. E aí, interessante, não sei se você já percebeu, claro que você percebeu, você deve saber disso. O pedreiro, ele coloca uma linhazinha, né? De fora a fora. E ele vem acompanhando ali, colocando, né, a lajotinha, né? Do lado daquela linha. Por quê? Para não ficar torto, para o chão não ficar torto, para o piso não ficar desalinhado. Por quê? Porque nós precisamos de alinhamento. E assim também na nossa vida. Nós precisamos de um fio condutor que nos conduza em linha reta. E esse fio condutor é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva num caminho de retidão. Agora, não adianta saber, você tem que saber, ler e pôr em prática a palavra de Deus. Eu tenho falado para os pedreiros que, olha, que a água do Brasil é diferente. A água do Brasil não dá prumo, né? Não tem aquela mangueirinha que eles colocam? A água do Brasil não dá prumo, porque tu não encontra nenhuma construção que a água corre para o ralo. Todas elas vão para o contrário. Você já viu isso? A água nos banheiros aqui vão sempre para o outro lado, não é? Tem o ralo lá, mas a água corre para cá.
Aí você tem que ir lá com o rodo puxar, né? Eu disse, não pode, não está no prumo, né? Não está na linha, não está no... Mas é assim, a gente precisa de coisas que dê certo, a gente busca por retidão, né? A sua palavra então é linha reta, é fio condutor, a palavra nos conduz, ao qual tudo deve ser comparado. Deus é justo, é inconcebível que haja qualquer injustiça em Deus. Deus não é injusto, Deus é justiça plena e total. Deus é justo em tudo o que faz, inclusive quando justifica e perdoa pecadores e pune os ímpios. Deus é justo quando ama e Deus é justo quando pune. A justiça de Deus é algo que nós precisamos para a nossa vida, para dar sentido até mesmo à nossa crença. Imagine se nós crêssemos num Deus que não tivesse justiça. Imagine se o nosso Deus não fosse um Deus justo. Imagine se a palavra de Deus falasse de um Deus que não é reto, que fosse um Deus todo torto, que cada dia tomasse uma decisão diferente, que cada dia apostasse em um lado, que cada dia falasse uma coisa diferente para você, para mim, para nós todos. Nosso Deus é uma rocha, é isso que nos falou Moisés através ali de Deuteronômios que nós lemos. Ele é firme. As decisões do Senhor, os decretos do Senhor, tudo que o Senhor falou é para a vida toda. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, do começo ao fim, é palavra de Deus. A gente não pode ficar escolhendo algumas coisas da Bíblia conforme agrada ao nosso coração. Tem coisas que vai desagradar o nosso coração. E quando desagrada o nosso coração, isso é bom. Isso é sinal que eu preciso mudar em alguma coisa. Alguma coisa não está alinhado com o pensamento bíblico, com o pensamento de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus e aquilo confronta o meu coração, confronta a minha vida, eu preciso parar e refletir. Será que eu não tenho algo para mudar? Será que eu não tenho que mudar em certas atitudes ou em certos tipos de pensamento? Será que a minha visão da realidade do mundo está baseada na palavra de Deus? Ou eu leio a palavra de Deus com as lentes do mundo? Eu pego o óculos do mundo para ler a palavra de Deus e aí a Bíblia é que tem que se adequar à minha lente. Será que eu faço isso? Isso está errado. Eu devo pegar a Bíblia e a Bíblia ser a lente que eu consiga enxergar o mundo. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos pensar. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça e é um Deus de retidão. Amém? Deus é bom e justo. Agora, olha só o que afirmou um grande pai da igreja que viveu, ele viveu mais ou menos 130 a 202 depois de Cristo, quer dizer, bem no comecinho da era cristã, da igreja cristã. Olha o que ele disse, o nome dele era Irineu, é um dos pais da igreja. Irineu sabiamente ensinou que justiça sem bondade não é justa e não é justa. Justiça sem bondade não é justa. Junto com a justiça, eu preciso também ser bom. Bondade e justiça devem andar coladas. Então, uma justiça que é só justiça sem bondade alguma, ela não é justa. E uma bondade plena, mas sem justiça, ela também não é boa. Então nós precisamos de uma bondade que seja justa e de uma justiça que seja boa. Esse é o verdadeiro Deus. Deus, ele é bom, plenamente, totalmente bom e também totalmente, plenamente justo. Por isso que quando a justiça de Deus vem sobre as nossas vidas, ou vem sobre a vida de alguém, e essa pessoa, ela realmente é transformada pelo Senhor, pelo caráter de Cristo, ele vai dizer sempre que Deus é justo e a sua justiça na sua vida foi boa. Por quê? Porque Deus é bom e Deus é
justo. A justiça de Deus faz parte da esperança cristã. Somos gratos a Deus por ter executado sua justiça de modo substitutivo em Cristo. Olha o que Deus fez. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justiça plena. Então o pecador, o que deve acontecer com ele? Morrer. O pecador deve morrer, porque aí Deus estabelece a sua justiça. O pecador precisa morrer, porque ele é pecador, ele não merece viver, ele não merece ter vida espiritual, porque ele peca, e se ele peca, o que a justiça diz? Tem que morrer. Mas Deus é bom. O que ele fez? Ele substituiu a tua morte pela morte de Cristo. Por ele ser bom, ele mesmo, Cristo Jesus, o Deus Trino, vem ao mundo, toma a tua cruz, que era tua, ele toma a tua cruz, coloca nas costas e vai para ser crucificado e morre na cruz no teu lugar. Deus em Cristo estabelece a sua justiça, pois ele substituiu você, pecador, por Cristo Jesus. Naquela cruz não devia estar Jesus, deveria estar eu e você, mas ele substituiu Jesus. Por quê? Porque ele é bom para conosco. Então, justiça e bondade em Deus andam juntas. Deus é bom e Deus é justo. Isso vai ser eternamente assim. Que Deus abençoe a sua vida e que nós continuemos a amar e nos dedicar a este Deus, que é um Deus bom e é um Deus justo para conosco. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, bendito és o Senhor, autor, consumador, redentor, soberano Deus. Tu és justo, reto, pleno, Senhor, em misericórdia, em bondade, em fidelidade, Senhor. Nós temos visto, ó Pai, conforme as Tuas Escrituras ensinam, os Teus atributos, quem Tu és, ó Deus, aquilo que Tu revelaste através das Escrituras, e quão admirável, Senhor, é o Teu caráter, a Tua moralidade, a Tua santidade, ó Deus. Bendito és, Senhor, porque resolveste se mostrar a nós, que não merecemos, não somos nada, somos pequenos demais para compreender a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender quem o Senhor é e amar-te, Senhor, cada vez mais e dedicar a nossa vida, Senhor, a servir-te, pois Tu és um Deus bondoso, misericordioso, justo e compassivo. Assim, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós que somos tão pequeninos e Tu, Senhor, tão altíssimo. Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos, Senhor, da maldade que muitas vezes nos cerca, está por perto de nós. Senhor, afasta de nós as setas inflamadas do maligno que atentam contra as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa saúde. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa difícil tarefa de livrar-nos do pecado, pois o pecado, Senhor, é aquilo que afasta a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua presença das nossas vidas. Que possamos vencer o mal no nosso coração, na nossa mente, que possamos ser pessoas melhores, Senhor, que possamos andar por aí sem envergonhar o nome de Cristo, que possamos ser crentes no Senhor, verdadeiramente fiéis a Ti. Fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, a nossa esperança, fortaleça o nosso amor, para que possamos amarmos como Jesus amou, para que possamos dedicar, Senhor, ao outro, ao próximo, aquele que está próximo de nós, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos leve em segurança, Senhor, aos nossos lares. Agora que iremos para as nossas casas, descansar deste dia, sê conosco. E assim despedimos-nos, Senhor, com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Não esqueça que temos um cafezinho do Agostinho para você tomar aí, o cafezinho mais gostoso do Rio Comprido. Cumprimente seu irmão e que Deus o abençoe em nome de Jesus.